Olá, meu nome é Guilherme Guaral, sou professor da Rede Estadual de Ensino e hoje vamos ter a aula para a terceira série do ensino médio dentro do segundo bimestre. A aula é sobre os regimes democráticos no Brasil de 46 a 1954 e também as ditaduras que vão se implantar na América Latina durante os anos 60 e 70. O objetivo dessa aula é refletir como a questão internacional, da política internacional, sobretudo ligada à bipolarização entre capitalismo e comunismo, como isso influenciou na tentativa de implementação de regimes de cunho socialista e a tendência conservadora que acabou resultando em ditaduras militares na América Latina, em especial na América do Sul. Após a deposição de Getúlio Vargas, no final de 1945, ocorrem as eleições, no qual vence o general Eurico Gaspar Dutra. Inaugura esse momento que nós vamos falar na história do Brasil, nos referenciamos a ela como o período democrático, porque os presidentes de 46 até 64 chegaram ao poder pela via do voto. O general Dutra foi um dos primeiros, que pegou um Brasil com um superávit importante na questão econômica. Mas como a questão da bipolarização foi importante para definir os rumos do Brasil como uma nação subalterna, uma nação satélite do capitalismo dos Estados Unidos. Todo o superávit que nós havíamos conseguido e as reservas cambiais com a política industrializante de Getúlio Vargas acabou sendo deixada meio que de lado pelo general Dutra. E o Brasil passou a consumir, comprar produtos industrializados norte-americanos. Com isso, o Brasil acaba perdendo toda a sua poupança que realizou ao longo do período da Segunda Guerra Mundial. E uma das questões relacionadas com a bipolarização foi a ilegalidade, colocar na ilegalidade o Partido Comunista no Brasil. Inclusive com senadores, vereadores e deputados eleitos. Foram cassados, perderam os seus mandatos, porque no Brasil o comunismo voltou a ser perseguido. Ao final dos 5 anos de Dutra, Getúlio Vargas retoma ao poder pela via do voto democrático. Aliás, essa é uma das raízes da discussão sobre a questão do populismo. O conceito de populismo surge para tentar explicar como é que Getúlio Vargas, o ditador, tido como um sanguinário para muitos, sobretudo para a elite brasileira, como é que ele conseguiu voltar à presidência da República pela via do voto popular. Bem, tentaram explicar dizendo que a manipulação das massas, a massa, sobretudo no momento que o Brasil começava a ter uma importante corrente migratória dos campos para as cidades, que essa massa era analfabeta, alienada e muito facilmente manipulada pelos políticos paternalistas. Essa noção de populismo a gente vai ver que também aparece na Argentina durante os anos 50, sob a presidência de Juan Domingo Perón. Muitos debates apareceram nesse contexto, como a questão do nacionalismo simbolizado pela criação da Petrobras. Em 1953, com a criação dessa empresa de capital nacional, o governo Vargas tinha uma importante vitória e a ideia das riquezas nacionais sob o controle do Estado Nacional ganhou muitos partidários e também muitos inimigos. A classe empresarial já queria forçar uma parceria maior com o capital estrangeiro e a política de Vargas, de certa forma, impedia essa parceria. As pressões internas se somaram com as questões ligadas à pressão popular e política, e Getúlio Vargas dá uma resposta. O suicídio de Getúlio Vargas acabou virando uma espécie de assassinato, e os seus opositores tiveram que desaparecer do Brasil por um tempo.
a instabilidade levou ao processo eleitoral, aonde saiu vitorioso Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek havia sido prefeito de Belo Horizonte, lá já tinha começado a experimentar algo que vai ser a sua linha mestra de governo, o chamado desenvolvimentismo econômico, na ideia que era o slogan da sua campanha, 50 anos em 5. E no plano de metas que ele apresenta durante a sua campanha e com a sua vitória passa a ser o seu projeto de governo, elegeu uma meta síntese, a construção de uma nova capital para o Brasil. Nasce Brasília. O Brasil sai desse processo com um grande endividamento externo. Ele conseguiu seu intento, inaugurou Brasília, e mudou também todo o panorama no Brasil em relação aos transportes públicos. As estradas passaram a ser a grande linha de ligação entre as regiões de todo o Brasil. Na campanha para o período de 61 a 65, surge a figura de Jânio Quadros. Jânio Quadros foi um meteoro na política brasileira, de vereador a presidente da República em menos de 15 anos. Jânio Quadros assume em janeiro de 61 e em agosto de 61 ele renuncia. Manda uma carta para o Congresso anunciando a sua renúncia, que foi aceita rapidamente pelo Congresso. O governo do Jânio foi muito confuso, porque ele era extremamente moralista, como proibir, por exemplo, brigas de galo, que as mulheres usassem biquínis na praia, concursos de Miss por conta dos maiôs muito cavados, e ao mesmo tempo condecorou Che Guevara numa cerimônia em Brasília, dando a Ordem do Cruzeiro do Sul para um eminente comunista conhecido mundialmente. Mas com a renúncia, Jânio Quadros tinha virado passado. Quem deveria assumir o posto era o seu vice, João Goulart. João Goulart entrou na chapa porque naquela época votava-se diferentemente para presidente e para vice. Então Jânio e Jango não eram do mesmo partido político, da mesma corrente ideológica. Um presidente de uma linha mais conservadora e um vice-presidente ligado aos sindicatos, ao Partido Trabalhista Brasileiro, ao legado de Getúlio Vargas. E esse legado é que assustava muito, sobretudo os militares, que a princípio não queriam deixar que João Goulart assumisse o poder. Alguns mais radicais ameaçavam bombardear o avião, porque Jango estava numa viagem oficial na China comunista. Muitos debates, negociações e surge uma ideia salomônica, instituída no Brasil o parlamentarismo. O governo de João Goulart foi intenso em dificuldades para governar. A pauta do comunismo, anticomunismo, foi muito intensa naquele início da década de 1960. A sua aproximação com os sindicatos, com os trabalhadores, colaram essa imagem em João Goulart, de que ele era comunista. Assim, uma ala intensa da classe média, dos militares e parte da Igreja Católica eram contra o governo de João Goulart. Ao passo que as classes populares, os trabalhadores, simpatizavam com Jango e com seu cunhado, Leonel Brizola, que era, naquele momento, deputado federal no Rio de Janeiro. No início de 1964, João Goulart teve que tomar uma decisão e radicaliza sua política em direção às classes populares, partindo para uma ideia de realizar as reformas de base, reforma agrária, reforma universitária, reforma eleitoral, reforma urbana. A proposta de que quem fosse inquilino há mais de 30 anos passaria a ter direito de parte do imóvel. Mexeu com princípios básicos para a classe média e a classe média alta. Mexer com a propriedade privada. Em Brasília, numa sessão muito tumultuada, o presidente da Câmara dos Deputados decreta vago o cargo de presidente da República. Muito embora João Goulart estava em Porto Alegre, tentando reorganizar a estratégia para voltar ao poder. Foi desencorajado e acabou pedindo asilo político no Uruguai. O início da ditadura militar no Brasil, em 64,
é o período onde simultaneamente vários países da América do Sul passaram pela mesma experiência, a experiência de uma ditadura militar. Na Argentina, o processo foi bastante semelhante ao Brasil e que acabou também acarretando a chegada dos militares ao poder. Em relação à questão do populismo, que tinha falado antes, na Argentina o grande nome é Juan Domingo Perón, que foi presidente num primeiro momento de 46 até 1955. Então, tem uma similaridade aí com a figura de Getúlio Vargas. Aliás, vários estudos trabalham e relacionam Vargas no Brasil e Perón na Argentina como esses representantes da ideia do populismo. Por outro lado, trabalhamos a ideia do trabalhismo, porque Perón na Argentina, sobretudo pela presença da sua primeira esposa, Eva Perón, ou Evita, que trabalhou junto com a questão da assistência social, a construção de escolas, creches, a ajuda aos mais pobres e necessitados, e com a sua morte ela se tornou um ícone, considerada quase uma santa dentro da Argentina. Perón foi afastado do poder, mas retomou por um período curto, de 73 a 74. A instabilidade política na Argentina acabou trazendo uma junta militar a partir de 1976, onde, a princípio, o general Videla assume o poder, e uma das mais sangrentas ditaduras, com muitos mortos, desaparecidos, que gerou um protesto, que virou símbolo da resistência à ditadura, com as mães e avós da Praça de Maio, com seus lenços brancos amarrados à cabeça e com fotos de seus filhos, netos, revelavam para o mundo que a ditadura ali estava sangrenta. A derrocada da ditadura argentina se dá com a Guerra das Malvinas, com a vitória dos ingleses. Os militares não tiveram mais força na Argentina e acabaram deixando o poder. No Chile, a experiência de Salvador Allende possibilitava uma aproximação com o socialismo, mas o conservadorismo foi mais forte. Levaram ao poder no Chile os militares, chefiados por Augusto Pinochet. A ditadura chilena foi também uma das mais violentas e durou até o início dos anos 90. Outras longas ditaduras aconteceram na América do Sul. No Paraguai, de 54 até 1989, o general Alfredo Stroessner comandava com mãos de ferro o governo paraguaio. A Bolívia também experimentou um governo militar de 64 até 1982. Assim como o Peru, de 1968 até 1980, e o Uruguai, que também passou por um governo militar bastante violento, de 1973 até 1985. A mudança do governo norte-americano para os democratas, sob a presidência de Jimmy Carter, trouxe ventos de redemocratização para a América do Sul. O estímulo à redemocratização, com eleições livres, diretas, passou a ser pregado como uma prática para a retomada da democracia. E assim, tendo o Brasil como epicentro, os países da América do Sul retomam as suas atividades democráticas. Podemos relacionar assim a questão da Guerra Fria, a disputa ideológica entre capitalismo e socialismo e o destino das nações, em especial os países da América do Sul. Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, o desmembramento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas trouxeram uma nova realidade. Aparentemente, o capitalismo tinha vencido. Mas essa é uma outra história que nós vamos contar no próximo vídeo. Até lá!